Abra a tua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso de número 69. Se você encontrar, eu te convido a se colocar em pé nesse momento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso de número 69. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramentos: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, abençoa cada um que entrou no templo, no santuário nessa noite, desde o membro mais antigo desta igreja, até aquele, Senhor Deus, que entrou aqui pela primeira, segunda vez. Ministra, Senhor Deus, ao nosso coração, verdades que precisamos ouvir e que nos ajudem, Senhor Deus, a caminhar perto do Senhor. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Poder sentar, irmãos? Irmãos, se tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na vida, porque se a gente não tomar cuidado, leva a uma outra coisa, que é a frustração. A gente tem que tomar muito cuidado com expectativa. Por exemplo, a expectativa que eu coloco sobre o outro, de que vai me ajudar, de que vai estar comigo, de que vai estar presente. Essa é uma expectativa perigosa, porque a gente não sabe da realidade do outro. E se a minha expectativa com relação ao outro for colocado muito alto, é muito possível que eu venha me frustrar. Eu tenho que tomar muito cuidado com a expectativa que eu coloco em mim mesmo. Porque eu posso imaginar de mim mais do que eu seja. E isso também é motivo de frustração. Todos nós admiramos Pedro. E esse texto aqui que nós acabamos de ler não desmerece o Pedro. Aquela irmã nutriu uma expectativa no coração dela, que por conta do episódio que tinha acontecido com ela, as pessoas da igreja iriam na casa dela. E eu não estou dizendo que não deva ir. Claro que quando um irmão está passando por uma dificuldade, a gente deve ir
ou ligar, ou mandar uma mensagem. Naquele tempo ainda não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Só que uma coisa interessante, aquela irmã, eu nunca vi ela visitar ninguém. Então, é muito complicado quando a gente coloca sobre alguém uma expectativa de algo que a gente mesmo, muitas vezes, não faz. Então, tome cuidado com isso. Horas antes desse episódio acontecer, Pedro, olha a expectativa dele com relação a ele mesmo. Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Em outras palavras, Pedro estava dizendo para Jesus: Senhor, eu estou contigo, venha o que vier. Se der para o Senhor, vai dar para mim também. Mas Pedro, ele não se conhecia, como a maioria de nós não se conhece. Bastaram algumas horas, não foram dias nem meses. Algumas horas para que Pedro, que prometera morrer por Cristo, por 3 vezes afirmar que sequer o conhecia. A primeira vez dizendo que não conhecia, a segunda vez com juramentos de que não conhecia, e a terceira vez, o texto vai dizer que até praguejando. O texto nos ensina, entre outras coisas, que a maior prova de fé, ela não acontece quando nós estamos numa reunião como essa, entre irmãos. A maior prova de fé não acontece quando a gente está em ambientes controlados. Mas a maior demonstração de fé, ela nasce muitas vezes quando a gente está cercado pelo diferente, pelo contrário, pela oposição que vem contra nós. É nesse momento de pressão que se revela os conteúdos que estão em nós. E às vezes nesses momentos de pressão que a gente precisa aprender algo não a respeito do outro, mas a respeito de nós mesmos. Como é que eu estou lidando com a minha fé lá no meu trabalho? Como é que eu estou lidando com a minha fé na faculdade? Porque é lá, no ambiente de pressão, que eu preciso ser luz e brilhar, ser sal e salgar. Pedro agora, e não que ele não tivesse outros momentos de pressão, mas agora é o momento de pressão mais aguda. Porque o Senhor em quem ele confiava estava preso. O Senhor em quem ele confiava estava numa situação terrível. E agora ele vê pressão. E a primeira questão que eu quero pensar com os irmãos é que o que a pressão pode fazer? Em primeiro lugar, a pressão faz muitos mudarem o discurso. Pedro se sente pressionado e ele muda o discurso daquilo que ele já tinha falado. Porque ele disse que, se necessário fosse, ele morreria com Cristo. Que ainda que todos se escandalizassem em Jesus, ele não. Mas no momento de pressão, bastou uma criada. Não era o chefe da guarda romana. Não era Pôncio Pilatos. Não era Herodes. Era uma criada que perguntou para ele:
tu também é um deles. E ele nega. Bastou uma pergunta para que ele mudasse a convicção que ele tinha antes. Uma expectativa muito alta com relação a si próprio. Irmãos, nós vivemos dias em que muitos mudam a opinião diante de pressão. E eu não estou dizendo que a gente não possa mudar de opinião. Rui Barbosa disse o seguinte: as contrariedades de um homem com o seu passado não incorrem em erro se caminham do pior para o melhor. Não lhe merecem ferretes, mas sim louvores. Quando alguém muda de opinião, saindo do pior para o melhor, saindo do errado para o certo, isso é louvável, porque o contrário disso é teimosia. O contrário disso é a pessoa se resignar por orgulho a uma situação que não está certa. E a mãe de todo pecado é o orgulho. O orgulho faz com que muitas pessoas mantenham uma posição e um posicionamento, ainda que errado, ainda que equivocado. Rui Barbosa estava certo. Entretanto, Pedro, ele não sai do pior para o melhor. Ele muda o discurso que era certo, que era correto. Mudou porque ele não queria encarar a pressão daquele momento. Mudou porque a sua fé estava titubeante. Mudou porque naquele momento ele percebeu que agradar as pessoas faria com que ele se desvencilhasse de um grande problema. Mas quem vive para agradar as pessoas acaba desagradando a Deus. Alguns funcionam, irmãos, na vida como o termômetro. O que o termômetro faz? O termômetro, na verdade, ele acompanha a temperatura do ambiente. Se a gente colocar um termômetro aqui, ele vai estar somente dizendo para nós a temperatura do ambiente. Mas o cristão, ele precisa funcionar como um termostato, porque o termostato foi feito para transformar a temperatura do ambiente. Nós fomos chamados para isso. O cristão, ele precisa ser a diferença, ele precisa ser luz num mundo em trevas, ele precisa ser o tempero do mundo. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Irmãos, o sal é uma coisa tremenda, porque ele realça o sabor de tudo, sem que apareça e sem que ninguém o elogie. Quando você vai no churrasco, ninguém elogia o sal, mas tira o sal para você ver se não vão dar falta dele na hora. Cadê o sal? Assim precisa ser a presença do cristão nesse mundo. Mas esse texto nos mostra, irmãos, que quando o medo fala mais alto, é sinal claro e evidente que a fé ainda não está fortalecida como deveria estar. Pedro, ele vai negar novamente, ele faz conjuramento, porque quanto maior a pressão, maior a tentativa, às vezes, de convencer as pessoas. E agora ele não somente nega conhecer Jesus, mas ele nega com juramento. Porque o medo, quando ele cresce, a comunhão, ela diminui.
O medo vai crescendo, a comunhão vai diminuindo, e Pedro, irmãos, ele estava seguindo a Jesus, mas ele não estava como deveria estar. Alguns momentos antes, Jesus estava no Getsemane, e Jesus disse para ele e para os outros discípulos: vigiai e orai. O momento é tenso. Jesus se afasta um pouco para orar, e quando ele volta, o que está acontecendo? Aqueles discípulos estão dormindo. Quem deixa de buscar a Deus, quem dorme quando deveria estar acordado, dificilmente permanece firme nas crises que a vida apresenta. E as grandes quedas, irmãos, elas começam com pequenos descuidos. Nada começa grande, tudo começa pequeno. Ninguém, irmãos, na vida espiritual cai de repente. As pessoas na vida espiritual, elas caem sobre todas as coisas por falta de vigilância. Quando a vigilância termina, a vida espiritual entra numa espiral para baixo. Por isso que Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, orai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Disseram, em terceiro lugar, teu modo de falar te denuncia. Olha que coisa interessante. Pedro, como foi dito aqui pela irmã Bruna, ele estava 3 anos andando com Jesus. Ele mudou a forma dele de falar. Ele mudou a forma dele de se posicionar na vida, sem que o próprio Pedro observasse. A vida dele estava agora impregnada da pessoa de Jesus. Quando a gente admira alguém, a gente começa a pescar as coisas, como fala, do jeito que fala, a frase que disse, que marcou a nossa vida, e a gente guarda ela no coração. E quando é em dado momento propício, a gente solta aquela frase, não é nossa, mas agora já é, porque se incorporou ao nosso vocabulário. Pedro era uma pessoa que já estava absorvida por Jesus. E quando olham para Pedro, dizem para ele: tu és um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Pedro tentou esconder a sua identidade, mas a linguagem dele estava o entregando. Irmãos, nossa maneira de viver, ela vai denunciar quem nós somos. Não vai dar para esconder. A nossa maneira de viver denuncia o nosso comportamento, a nossa linguagem, as nossas escolhas, tudo em nós. Porque quem pertence a Cristo deixa marcas que o mundo não consegue apagar. Se você é de Jesus, olha, alguém vai perceber, ainda que você não diga, ainda que você não esteja pregando um sermão ou falando um texto bíblico ou mesmo louvando com uma canção evangélica. Porque Jesus, através do Espírito Santo de Deus, está na tua vida. É como um perfume que deixa a sua essência. E quando a pessoa sai, ainda quando ela sai, aquela essência ainda permanece.
Por isso que o salmista diz que o justo, ele vai ficar em um memorial eterno. E é uma presença, irmãos, que é distinguida tanto para o salvo quanto para o perdido. O apóstolo Paulo falou muito bem sobre isso em 2 Coríntios 2,15. Ele diz assim, olha, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam, mas também nos que se perdem. Tinha um bar lá em cima, do lado do templo antigo, e também vendia pão. E como era o lugar mais próximo, às vezes eu entrava para comprar pão. E eu sabia que a minha presença, ainda que fosse só para entrar e comprar o pão e sair, trazia certo incômodo. Porque traz. Tem ambiente, irmãos, que não é que a gente não deva ir ou que não possa ir, mas vai destoar. Porque a palavra de Deus diz isso. Nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e também nos que se perdem. Agora, esse episódio vivido por Pedro, ele também sinaliza algo tremendo. Porque logo assim que o galo canta, o arrependimento, ele vem sobre a vida de Pedro. E o arrependimento começa quando ouvimos novamente a voz de Deus. O galo canta. E o que impressionou o Pedro não foi o canto do galo, mas quando o galo canta, ele se lembra das palavras de Jesus. Ele sai, ele chora amargamente. E o que produziu o arrependimento no Pedro não foi o canto do galo. Foram as palavras que Jesus já havia dito para ele. Pedro, tu vai fraquejar. Jesus avisou. Era para não acontecer, mas aconteceu. Mas Deus, Ele é maravilhoso, porque quando um amigo falha com a gente, quando um amigo nos decepciona, quando um amigo joga a nossa expectativa lá no chão, é muito comum a gente se afastar desse amigo, a gente dar um gelo nesse amigo, ou até a gente dizer para ele assim, olha, nossa amizade parou por aqui. Mas Jesus, Ele não fez isso. Deus continua restaurando pessoas. Às vezes por uma mensagem, às vezes por uma lembrança. Deus usa circunstâncias para nos lembrar daquilo que nós nunca deveríamos esquecer. O Espírito Santo de Deus, às vezes, é como um despertador. O despertador, ele não levanta ninguém da cama, mas ele nos lembra que é preciso levantar. E, em último lugar, eu aprendo com Pedro, nesse momento vivido por ele, que quem cai pode ser restaurado quando se arrepende e quando volta para de onde deveria nunca ter saído. Jesus o restaurou porque a graça é maior do que o nosso erro. A graça é maior do que o nosso fracasso. E a história de Pedro, ela não termina no fracasso dele. Pelo contrário, o fracasso dele foi só um momento vivido para que ele pudesse dizer para outros, olha, nós somos falhos mesmo. Nós erramos, eu errei.
Jesus disse que eu disse para Jesus que não negaria, e eu neguei. Mas quando Jesus ressuscitou, ele nunca me perguntou por que eu neguei. E isso também é uma lição que a gente aprende com Jesus. Jesus nunca encostou Pedro na parede e disse assim: olha, por que você fez isso? Por que você me negou? Quando Jesus encontra com Pedro e eles estão no momento entre Jesus, Pedro e Jesus, a pergunta foi uma só: Pedro, tu me amas? Pedro, eu não estou perguntando se você é perfeito, se você nunca falhou. Eu nem estou perguntando, Pedro, se você vai falhar de novo. Porque é possível que isso aconteça. Mas, Pedro, eu estou perguntando para você se você me ama. Porque isso, Pedro, é o que interessa. Essa história de Pedro, irmãos, ela nos ensina pelo menos duas grandes lições. A primeira é que eu tenho que aprender que eu não posso confiar na minha força. Eu não posso confiar na minha correção, não, porque eu sou muito correto, porque eu sou muito direito, porque aquilo que eu falo eu cumpro. Não. Eu não posso confiar em mim mesmo. Mas ela também nos ensina que precisamos estar preparados. Porque é possível que tenha circunstâncias na vida que, para que eu testemunhe, eu vou ter que, muitas vezes, passar momentos que eu não gostaria de passar. Cristo procura homens e mulheres que permaneçam firmes, mesmo quando a pressão aumenta. Talvez existam pessoas aqui que estão como Pedro, frios na fé, distantes, achando de si mesmo mais do que deveria achar. Talvez exista pessoa aqui que já cedeu alguma pressão, talvez que tenha vergonha de situações que passou, porque sabe que nessas situações, de alguma forma, desonrou o nome do Senhor. Mas hoje o Senhor não está perguntando se você falhou, se você errou ou se você caiu. Hoje Ele continua perguntando se você de fato o ama. Eu queria te convidar a falar com Deus nessa hora. E não é para justificar o teu erro, para que você continue errando, não. A graça não é a oportunidade de Deus para errar novamente. A graça é a oportunidade bendita de Deus para fazer de novo e acertar, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Se você o ama, você vai reconhecer que errou. Se você o ama de verdade, você vai aceitar a correção, a disciplina. Se você o ama de verdade, de jeito nenhum, você vai abandoná-lo. Logo após esse texto, no Evangelho de Mateus, quando começa o capítulo de número 27, antagônico ao que aconteceu com Pedro, nós temos outro discípulo que também errou, que foi Judas.
que traiu a Jesus. E qual a grande diferença de Pedro para Judas? Não foi o que um fez ou que o outro fez, porque os dois erraram. A diferença de Judas é que a palavra de Deus vai dizer que não se achou no coração dele lugar para arrependimento. Nós corremos um sério risco, irmãos, de mesmo sem sair para se enforcar, como Judas o fez, continuar mantendo a nossa vida, mas na mesma posição de Judas, sem ter na nossa vida lugar para arrependimento. Então a palavra de Deus vai dizer para mim e para você nessa noite: lembra-te, pois, de onde caíste e volta ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Talvez você caiu porque você colocou sobre alguém uma expectativa muito grande. E esse alguém não atendeu a tua expectativa. Olha, esse alguém não tem culpa. E Jesus também não. Talvez você está cobrando de você mesmo uma expectativa muito grande, você de alguma forma falhou e agora você está com dificuldade de retornar. Mas lembra, Jesus, ele não pergunta da tua falha, ele pergunta se você ainda o ama. Porque se você ainda o ama, tem lugar à mesa com o Rei para você. Senhor, abençoa vidas e corações aqui nessa noite. Pai, o Senhor conhece cada uma vida, eu não conheço. O Senhor conhece cada um coração, e eu sei que essa palavra fala de maneiras diferentes, porque existem aqui pessoas com experiências diferentes. Mas eu sei que o Senhor fala, Pai. Por isso o Espírito Santo de Deus toca em vidas e corações. E agora, se alguém falhou com você, se alguém falhou, ou se você falhou com alguém, olha, você pode retornar. Você pode fazer para a glória de Deus melhor. E Ele te dá a oportunidade para isso. E se você quer dizer para Deus: Senhor, me dá essa oportunidade de fazer melhor para a glória do Teu nome, eu quero orar com você agora. Enquanto toda a igreja fala com Deus, aonde você estiver, se coloque em pé dizendo: Senhor, me perdoa e me ajuda a caminhar melhor. Senhor, me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas. Senhor, me ajuda a estar do teu lado. Se você quer fazer essa oração, onde você estiver, se coloque em pé agora. Deus abençoe. Deus abençoe. Se mais alguém quer fazer essa oração, Senhor, eu não quero que as minhas expectativas com relação ao outro ou com relação a mim mesmo me impeçam de caminhar ao teu lado, mas eu quero ser melhor para a glória de Deus. Pedro saiu daquela conversa com Jesus depois dele ressurreto e depois de por 3 vezes ter respondido: Senhor, eu te amo. Ele saiu para ser um outro Pedro, porque Jesus disse: Pedro, agora vai e prega aos teus irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Senhor, eis aí filhos e filhas do Senhor, dizendo que querem te amar, Senhor Deus. Dizendo, Senhor Deus, que uma falha, uma palavra não pensada, uma atitude, Senhor Deus, que não deveria ter acontecido, não vai ser obstáculo, Pai, para que ele e ela continue amando o Senhor e sendo uma bênção nas tuas mãos.
Sê com cada um deles, Senhor Deus, fortaleça, e que eles saiam daqui, Senhor Deus, com o coração renovado, sabendo que aquele, o único que poderia os condenar, não os condena. Pelo contrário, abraça e coloca juntamente com ele ao lado, e diz: vai, e continua cuidando daquilo que você precisa cuidar. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus. Amém.